sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos ler juntos então, orando ao Senhor, no Salmo 119, versículos de 1 a 8. Vamos fazer isso de pé ainda, como parte do nosso louvor, da nossa adoração ao Senhor. Vamos salmodiar nesse dia ao nosso Deus. Salmo 119, de 1 a 8, todos juntos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. No versículo que nós vamos meditar hoje, desse Salmo 119, que é um louvor à palavra de Deus. Neste versículo de hoje, a palavra de Deus será chamada pelo nome de, repita comigo, mandamentos. Mandamentos é a mesma coisa que ordens, é a mesma coisa que ordenanças. São elementos na palavra de Deus nos quais Deus usa verbos no imperativo. Imperativo comandante, onde Deus impera, comandando tudo quanto devemos fazer e também tudo quanto jamais devemos fazer. Então, na Bíblia, a palavra de Deus é composta de mandamentos positivos e de mandamentos negativos. Os mandamentos positivos são aquelas coisas que devemos fazer, e não fazê-las seria pecado de omissão, seria desobediência. E mandamentos negativos são os nãos de Deus. Aprendamos a ouvir os nãos de Deus. O que é para não fazer é não e acabou. E ponto final, é para não fazer. Mandamentos positivos, o que devemos fazer. Mandamentos negativos, o que não devemos fazer. É por essa razão que, durante os 176 versículos desse Salmo 119, muitas vezes a palavra de Deus será chamada de mandamentos. Como no versículo que nós veremos hoje, que será o versículo de número 6. Chegamos hoje no versículo 6, e o título que nós damos a esse versículo 6, repita, plena obediência. Muito bem. A nossa obediência à palavra de Deus, ela não pode ser, vou dizer como que a obediência não pode ser, porque Deus não aceita esse tipo de obediência. A obediência não pode ser parcial. Não pode ser parcial. Deus não aceita obediência parcial. O que é obediência parcial? Eu obedeço algumas coisas, mas não obedeço outras. Deus não aceita essa obediência parcial. A obediência não pode ser parcial. Segundo elemento, a obediência não pode ser questionável. Não pode ser à custa de questionamento. Ou seja,
Ah, Deus mandou fazer isso, mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Não, nós não temos que perguntar por quê. Nós temos que obedecer inquestionavelmente. A obediência que Deus requer dos seus filhos é obediência inquestionável. Porque sabendo que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é sábio, que o nosso Deus é onisciente, entendemos que tudo que Ele ordena é justo, é santo e é correto para que obedeçamos sem fazer questionamento. Terceiro elemento, a obediência tem que ser incondicional. Obediência incondicional. Não é assim, Deus não aceita esse tipo de obediência que as pessoas dizem assim: bom, eu só obedeço se Deus fizer isso ou se fizer aquilo. Pessoas que colocam condições para obedecer a Deus. Quem és tu, ó homem, para impor qualquer condição a Deus? Tu não és nada, tu és pó e cinza. Nós não impomos condições a Deus. Repetindo, sabendo que o nosso Deus é santo, é sábio, é onisciente, sabemos então que tudo quanto Ele ordena é dentro dessa sabedoria, dessa onisciência, dessa santidade, e tem plenitude de justiça em tudo quanto Deus ordena. Por isso nós não impomos nenhuma espécie de condição para obedecer a Deus. Nós obedecemos a Deus incondicionalmente. Então, a obediência é imparcial, a obediência é inquestionável e a obediência é incondicional. A obediência, ela tem que ser, ao contrário de imparcial, a obediência tem que ser total ou plena. Plena obediência. O que Deus quer ver em mim como seu filho, o que Deus quer ver em você como filho, como seu filho, como sua filha, é plena obediência. Deus mandou, filhos obedecem. Deus mandou, filhos obedecem. Um dos títulos dos filhos de Deus na Bíblia é filhos da obediência. Porque pessoas que não são filhos de Deus, ao contrário, são filhos do diabo, filhos do pecado, filhos do mundo, são chamados na Bíblia de filhos da desobediência, e por isso são também chamados filhos da ira. Agora eu vou falar sobre uma condição. Muita gente, tudo o que quer de Deus é o amor. Todo mundo quer o amor de Deus, mas o amor de Deus é condicionado à obediência. Deus ama a quem o obedece. Aqueles que não obedecem a Deus, eles não são chamados na Bíblia de filhos do amor de Deus. Eles são chamados na Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 3, de filhos da ira. E João 3,36, sobre eles permanece a ira de Deus. Quem fica rebelde a Jesus, rebelde à verdade, rebelde à palavra, rebelde contra os mandamentos de Deus, contra o que Deus ordena, sobre eles não permanece o amor de Deus. Sobre eles permanece a ira de Deus. E Deus é justo na sua ira. A ira de Deus nunca é injusta. A ira de Deus é justa. Aleluia. Portanto, mandamentos, ordens de Deus, ordenanças de Deus requerem de nós plena obediência. Amém? Aleluia. E pronto.
Assim vamos ler agora então o nosso versículo de hoje, o versículo de número 6, né? Depois de hoje só vai ficar faltando 170 versículos. Então, versículo 6. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Vamos repetir? Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Para dar o título de plena obediência, como nós vimos no slide anterior, eu sublinhei aqui, repita, todos mandamentos. Todos e mandamentos, ou seja, obediência plena é obediência a todos os mandamentos de Deus. Nós não temos o direito, não temos esse direito que eu vou dizer agora, nós não temos o direito de escolher alguns mandamentos para obedecer e deixar de lado outros mandamentos. Não, esses aqui eu vou obedecer, esses outros aqui eu não vou obedecer. Nós não temos esse direito. Ninguém tem essa opção, isso não é uma opção. Deus não aceita isso. A obediência leva em consideração todos os mandamentos de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, por exemplo, vamos pegar 2 mandamentos, né? Não furtarás, não matarás. 2 mandamentos. Aí você fala assim, bom, eu não vou matar, eu escolho obedecer esse mandamento, eu não vou matar. Mas furtar, eu ainda vou furtar alguma coisa por aí. Não vou dizer que eu não vou furtar alguma coisa por aí, que eu vou furtar alguma coisa por aí. Aí a palavra diz assim, se você então desobedece ao mandamento de furtar, mesmo que você não mate ninguém, você também é culpado do mandamento de não matar. É assim que funciona. Se você obedecer um mandamento, essa obediência não vale para os outros. Mas se você desobedecer um mandamento, essa desobediência vale para todos os outros. Se desobedecer um mandamento, está desobedecendo a todos os outros. Porque Deus não aceita a obediência parcial, é obediência total. Obediência plena. Por isso que nós temos o melhor referencial e modelo de obediência, Jesus. É por isso que em Atos 11, 26 fomos chamados cristãos. Cristãos são imitadores de Jesus Cristo na obediência. Como Jesus em tudo foi obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz, essa tem que ser obrigatoriamente a mesma conduta dos filhos de Deus. Aleluia. Aí alguém poderia dizer, mas isso é impossível. Deus é justo. E sendo justo, Ele não daria a nós nenhuma ordem que fosse impossível de ser obedecida. Por isso, quando alguém diz que é impossível, está mentindo. É possível, porque senão Deus não ordenaria. Ele ordenou porque isso é possível. É possível ser obediente, é possível ser santo, é possível obedecer a ordem que Jesus nos deu desde a nossa conversão, como deu à mulher apanhada em flagrante ato de adultério em João 8. Vai e não peques mais. Esse é um dos mandamentos negativos, uma das ordens de Deus. Não peques mais. Pecou antes, Ele te perdoa, mas daqui para frente, não peques mais. E aonde está a possibilidade
de alcançarmos plena obediência, a possibilidade, a única possibilidade de alcançarmos a plenitude de obediência é no nosso processo seríssimo de santificação. A santificação é exatamente a correção de toda tendência natural que nós temos para a desobediência. Nós temos que negar essas tendências. Nós temos que crucificar essas tendências. Nós temos que dizer não a essas tendências, porque nós obedecemos a Deus. E agora eu quero colocar para vocês a máxima característica que Deus exige da nossa obediência. Sabe qual é? É o amor a Deus. O maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Deuteronômio capítulo 6, ali está esse mandamento. Esse é o maior de todos os mandamentos. Como nós provamos que amamos a Deus? 1 João diz isso: não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nós provamos que amamos a Deus pelos nossos atos de obediência, pela nossa vida de obediência. Desobedecer é uma prova de desamor. Quem desobedece, com o seu ato de desobediência, está provando o quanto você não ama a Deus. E quando você obedece, você está provando o quanto você ama a Deus. A obediência que Deus quer que nós tenhamos, não é uma obediência, vamos dizer assim, eu estou obedecendo porque sou obrigado. Não. O que Deus quer é: eu estou obedecendo porque eu o amo. É essa obediência que Deus requer de todos nós. E que nós só vamos atingindo essa obediência na medida em que está sendo operada em nós a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais crescemos, progredimos, evoluímos na santificação, essa aqui é uma prova de que a sua santificação está aumentando. O seu amor a Deus aumenta e, em consequência, a sua obediência se cristaliza. Se você não tem ainda amor de Deus, amor a Deus suficiente para obedecê-lo em tudo, então obedeça por temor. Tenha medo. Temor é medo mesmo. Tenha medo. Tenha muito medo. Eu quero que vocês saiam daqui hoje tremendo de medo. Eu quero que vocês em casa tremam de medo. Eu quero que percam o sono por 1 mês de medo. Porque está escrito que horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Se você não tem amor para obedecer, obedeça por medo. Até que tenha amor, e é o amor que vai lançar fora o medo. É o amor que vai substituir o medo, e você vai poder louvar a Deus dizendo: Senhor, eu estava te obedecendo antes por medo, mas agora estou te obedecendo por amor. É aí que o Senhor quer que todos nós cheguemos. Não chegou ainda? Tenha medo. Tenha medo, porque está escrito que não é com facilidade, é com dificuldade que o justo é salvo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 18.
Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Quando Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta, e quando Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, ele estava dizendo que ele é, como ele havia declarado no Sermão da Montanha, Mateus 7, 13 e 14, ele é a porta estreita, ele é o caminho apertado. Isso representa dificuldade. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por essa porta larga e andam por esse caminho espaçoso. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho para a vida, e são poucos os que acertam por essa porta e andam por esse caminho, porque esses poucos são os mesmos poucos escolhidos de Mateus 22, 14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. A salvação não é para muitos, a salvação é para poucos. A salvação não visa quantidade, a salvação visa qualidade, e essa qualidade se chama santidade. Fomos salvos para ser santos. Aleluia. Mas Deus, uma coisa muito interessante, com tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Deus não está cobrando plena perfeição ou santidade de nós hoje. Deus compreende, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é compassivo, Deus respeita o nosso processo, o processo pessoal de cada um de nós na santificação. O que Ele quer ver é cada um de nós perseverando cada dia nessa santificação. Porque quando você dá mole na sua santificação, você peca. Para não pecar contra o teu Deus, persevera na tua santificação, porque foi isso que Jesus declarou em Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Porque a pessoa que perseverar até o fim na sua santificação, ela vai chegar ao fim sem completar essa santificação. Mas está escrito que Deus, que começou em nós essa boa obra, Ele é que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então isso é muito importante entender, para entender o nosso confronto com a palavra de Deus, e o que a palavra de Deus, como espada do Espírito, vem operar na nossa vida. Amém? Sandrinha, liga para mim esse ventilador aqui. Pode ligar esse ventilador aqui, só para expulsar essa. Muito bem. Glória a Deus. Então, este versículo, como todos os demais, né, versículos, eles vieram, né, originalmente da língua hebraica, né? E em hebraico ele está escrito com aquelas letras ali. As loevosh berhabiti el kol mitzvoteiha. Colocando em letras brasileiras, letras portuguesas, fica assim, vamos ler assim. As loevosh berhabiti el kol mitzvoteiha. Vamos falar em línguas, repita comigo aí. As loevosh berhabiti el kol mitzvoteiha. É assim que está escrito originalmente este versículo, tá? Este versículo em hebraico. Aquela primeira palavrinha lá, o as, com A e o Z, em hebraico é o nosso então. Compare na sua Bíblia em português, tá? Ali é o nosso então. Agora aquele lo tracinho evosh,
Não é como está aqui na nossa Bíblia, não terei de que me envergonhar. Está errado aqui, loevoshi não serei envergonhado. As loevoshi então não serei envergonhado. E a próxima palavra é berrabiti. Berrabiti foi traduzido na nossa Bíblia aqui, quando considerar. Não serei envergonhado porque eu obedeço. Porque eu obedeço. Aí a última frase ali, que tem 3 palavrinhas com 2 hífens ali separando. El kol mitzvoteira. Então, porque eu obedeço. O el é o kol é todos, e o mitzvoteira, teus mandamentos. Porque eu obedeço a todos os teus mandamentos. Então, em português, ficou dessa forma, que nós vamos ver agora no próximo slide. Então, não serei envergonhado. E eu coloquei um elemento a mais, vou explicar por quê. Porque eu medito atenta e prazerosamente em todos os teus mandamentos. Vamos repetir? Então, não serei envergonhado, porque eu medito atenta e prazerosamente em todos os teus mandamentos. Bom, o verbo que foi traduzido em português aqui como verbo considerar, é um verbo em hebraico, que nós lemos ali, berrabiti, em hebraico, que literalmente ele significa obedecer. E essa obediência, o verbo que significa obedecer, porque em hebraico não há só um verbo para obedecer, são vários verbos em hebraico que em português significa obedecer, não um verbo só. E cada um desses verbos, ele tem um significado. E o verbo que eu li para vocês aqui em hebraico, berrabiti, em hebraico, esse verbo significa obedecer como resultado de uma atenta e prazerosa meditação. Olha, então, o que eu tenho que fazer com os mandamentos de Deus? Eu tenho que meditar em todos eles, de maneira muito atenta e de maneira prazerosa. Fazer isso com prazer, não é de mau gosto, não. Fazer isso com todo prazer. E aí eu vou entender, ter o pleno entendimento do porquê eu tenho que obedecer. É essa meditação atenta e prazerosa na palavra de Deus que vai nos motivar à obediência, que vai nos motivar a obedecer. É por isso que o homem de Deus, ele é descrito lá no Salmo de número 1, versículo 2, como o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e movido por esse prazer, nela medita de dia e de noite, tá? Medita de dia e de noite. Então eu coloquei ali o verbo meditar, tá? Onde na nossa Bíblia está considerar, eu coloquei ali o verbo meditar, traduzindo berrabiti, porque eu medito, mas medito como atenta e prazerosamente em todos os teus mandamentos. Eu coloquei ali o verbo meditar, porque meditação, como eu já falei aqui em alguns versículos anteriores, eu vou tocar também nesse assunto, porque ele é muitíssimo importante. Ninguém terá sucesso na santificação sem uma correta e profunda meditação em toda a palavra de Deus. Já que a palavra de Deus é o instrumento de Deus para a nossa santificação. Por isso Jesus orou por nós em João 17:17, dizendo ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a palavra é o instrumento da nossa santificação,
para que essa santificação verdadeiramente se efetive na nossa vida, nós temos que ser como esse homem do Salmo número 1, que tem na palavra o seu prazer, e movido por esse prazer, nela medita de dia e de noite. É a meditação diuturna da palavra de Deus que vai operar em nós santificação. Porque, em primeiro lugar, a palavra nos purifica. João 15, 3, Jesus disse isso: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você fica limpo no corpo quando toma banho, mas só fica limpo na alma quando você dá na sua alma um banho de Bíblia, um banho de palavra. Lava a sua alma na palavra. E vamos desmistificar o sentido do batismo nas águas, que muita gente enche esse batismo de misticismo. Não tem misticismo nenhum. O batismo na água não foi para dificultar entendimento, não, foi para facilitar entendimento. A água no batismo representa a palavra. E você mergulhando na água representa que você está ali, no dia do seu batismo, fazendo um compromisso com Deus, que vai mergulhar toda a sua vida na palavra de Deus. Mergulhar toda a sua alma na palavra de Deus. Vai banhar, vai lavar a sua alma na palavra de Deus. E a palavra batismo, ela não é uma palavra brasileira e não é uma palavra portuguesa. Ela é uma palavra totalmente grega, que não foi traduzida. Foi adaptada à língua portuguesa, batismo. Como é batismo em grego, batismo em português. Só que a tradução é muito simples. A tradução de batismo no grego para o português é banho. Você toma banho todos os dias para lavar o corpo? Tem que dar um banho todos os dias na sua alma. É por isso que Jesus instituiu o batismo. Como mestre, ele estava instituindo um ato físico, visível, para representar uma realidade e uma necessidade invisível, uma necessidade da alma. Como o seu corpo tem a necessidade de tomar banho todo dia, tem necessidade? Se não toma, vai feder. Todo corpo humano é assim, tá bom? Todo corpo humano é assim, tá? Um dia eu brinquei com um rapaz, um jovem, né, que estava todo apaixonado na namorada, né, que ele falou para mim que ela cheira tão bom, o perfume dela é tão bom. Eu falei, é assim mesmo, no namoro você conhece o perfume, no casamento vai conhecer os odores. Animei ele bastante. Ok? Você não vai amar. O perfume não é dela. O perfume é algo que ela coloca nela. Agora os odores é o que vai vir dela. Todo mundo, dele também. Todo mundo tem que tomar banho todo dia. Não tome banho não, que você vai sofrer e fazer os outros sofrerem também. Então, se o banho é necessário para o corpo, o banho também é necessário para a alma. Só que o banho da alma não é com água, não é com sabonete. O banho para a alma é só com a palavra de Deus. Um outro rapaz uma vez disse para mim, pastor, toda vez que eu peco, não é? Geralmente é jovem, os pecados da mocidade são terríveis. Então o rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, toda vez que eu peco, eu corro para o banheiro, tomo um banho, falo, Senhor, me lava com essa água. Aí eu falei para ele, não adianta nada, a água só lava o seu corpo. O Senhor vai lavar a sua alma é com a palavra. Quanto menos palavra, mais você vai pecar, mais sua alma vai estar suja, fedorenta. Lave a sua alma, porque a alma
sem o banho da palavra, é uma alma suja, emporcalhada, fedorenta, e o fedor chega até no trono de Deus. E Deus, como essa pessoa está fedendo? Foi assim que o fedor de Sodoma e Gomorra subiu até os céus. É assim que o fedor da humanidade está subindo até os céus. Uma humanidade que rejeita a palavra de Deus e tem uma alma suja, emporcalhada e endemoninhada. Demônio gosta de sujeira, por isso que são espíritos sujos, espíritos imundos. A palavra grega daimonion, que ficou demônio em português, é espírito sujo. Eles gostam de sujeira, eles gostam de alma suja. Os demônios se aninham e se sentem muito bem em almas sujas, almas fedorentas. Eles não querem saber de almas limpas. O Espírito Santo habita com almas limpas. Por isso ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Para que nessa verdade, que é a palavra, opere diariamente o banho da nossa alma. Dê um banho na sua alma, pelo amor de Deus, dê um banho na sua alma todos os dias, porque o fedor do seu corpo pessoas sentem, mas o fedor da sua alma Deus sente. Os anjos também sentem. Os demônios também sentem e gostam e se aproximam. Os homens não sentem o fedor da sua alma suja, mas sentem as consequências, porque você vai se tornar uma pessoa desagradável, uma pessoa carnal, uma pessoa tóxica, uma pessoa cujo relacionamento com ela faz mal. Gente de alma suja é ruim conversar com elas, se relacionar com elas, lidar com elas. Gente de alma suja é horroroso, porque são moradas de Satanás e de demônios, moradas de pecado. É nojento, é fedorento, e a única água que lava, que dá banho e torna a alma limpa e torna a alma pura, é a palavra de Deus. E por isso Jesus disse: benditos os puros de alma, os puros de coração, porque verão a Deus. Glória a Deus, ficou bem claro isso? Aleluia. Então, ninguém terá sucesso na santificação se não é uma pessoa que medita atenta e prazerosamente na palavra de Deus todos os dias, sem falhar um dia sequer. Todos os dias, de dia e de noite. Como a nossa alma precisa se lavar o tempo todo. E eu usei também ali o verbo meditar, porque o verbo meditar, ele representa um outro verbo que eu vou usar agora, que é o verbo processar. O que é um processador? Vocês têm em casa, especialmente as donas de casa aí, né? Aquele aparelho lá que você coloca a fruta em cima, como a laranja, por exemplo, ele processa e embaixo sai o suco, não é isso? E você pode usar esses processadores para várias coisas, não é isso? Eu não entendo muito de culinária, não, tá? Eu não vejo negócio de chefe, como é que é? Chefe? Não assisto esse negócio de comida por aí, não. Eu como a palavra, então alimento mais da palavra. Agora, assim como alimentos são processados para você se alimentar deles, e assim como o seu corpo, eu falei do banho, agora eu falo da alimentação, da nutrição. O nosso corpo não processa os alimentos? Você começa a sua alimentação
pela mastigação. Você coloca na boca, mastiga esse alimento, engole esse alimento vai para o seu estômago, é recebido no estômago, ali ele vai ser processado, os nutrientes desse alimento, as vitaminas, as proteínas desse alimento vão para o seu sangue, vão para os seus músculos, vão para os seus ossos, vão para os seus órgãos, para te dar saúde, tá? E o restante é lançado fora, pelo intestino, pelo processo intestinal. É um processo, não é um processo? O nosso corpo foi criado por Deus como um processador de alimentos. A nossa alma também. Só que o alimento que a nossa alma processa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela só é processada na nossa vida por meio da meditação. É algo muito além da leitura. A leitura é a base da meditação. Ela portanto, é necessária, a leitura constante de toda a Bíblia, mas é na meditação que vai acontecer o processo. É na meditação que o nosso, vamos dizer assim, estômago espiritual vai processar esse alimento, tá? Vai processar esse alimento espiritual, e esse alimento vai nos fortalecer espiritualmente, para sermos fortes contra o pecado, sermos fortes para obedecer. Gente fraca não obedece. Obediência é coisa de gente forte. Mas gente desnutrida é fraca. Gente bem nutrida é forte para obedecer. É assim que nos fortalecemos, como Paulo diz em Efésios, nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. A palavra opera em nós esse fortalecimento. Por isso que está escrito, vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Diferentemente dos alimentos, nada do que a gente se alimenta da palavra é lançado fora. O que é lançado fora da nossa vida é as coisas erradas que a palavra de Deus encontra dentro de nós. Quando a palavra de Deus entra numa pessoa, ela vai encontrar coisas erradas aí, pensamentos errados, ideias erradas, sofismas, são chamados de sofismas, e a palavra lança eles fora, anula esses sofismas e estabelece a verdade, renovando assim a nossa mente, que foi a condição de experimentarmos a santificação. Ninguém experimenta a santificação sem a renovação da mente, como Paulo descreveu muito bem em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é essa vontade de Deus? A nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Portanto, o elemento crucial da nossa santificação é a renovação da mente. A mente faz parte da alma. A mente é a parte mais importante da alma. A renovação da mente é o que a palavra de Deus faz. É isso que a palavra de Deus faz quando nós nela meditamos atenta e prazerosamente. Quando meditamos na palavra, ela vem renovando a nossa mente. Como que isso acontece? Pelo ministério do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus é chamada em Efésios 6 de a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Como que o Espírito Santo maneja essa espada? Renovando a nossa mente.
É assim que ele cumpre o que Jesus disse sobre ele, sobre o ministério do Espírito Santo em João 16:13, quando Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade, a toda a palavra. O Espírito Santo que inspirou essa palavra é o mesmo Espírito que nos guia para meditar atenta e prazerosamente na palavra. Tem muita gente por aí que se diz guiado pelo Espírito de Deus, mas não tem palavra de Deus na vida nenhuma. Não é guiado pelo Espírito de Deus coisa nenhuma. O Espírito de Deus guia para a palavra, guia na verdade. Foi Jesus que disse isso. E como que o Espírito Santo faz isso? Como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Nos transformando em cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Carne e corações aí é a alma, a mente. A nossa mente é a tábua onde o Espírito Santo escreve, onde o Espírito Santo imprime a palavra de Deus. E aí, ó, aqui, a palavra de Deus aqui está no papel. Mas quando eu medito, então, eu processo essa palavra é processada na minha vida, e ela sai daqui do papel, onde está escrita com tinta, e vai ser escrita na minha cabeça, vai ser escrita na minha mente. Por quê? Porque as pessoas vivem do jeito que elas pensam. O pensar determina o viver. O pensar determina a forma como as pessoas vivem. Quem pensa errado, vive errado. Quem pensa corretamente, viverá corretamente. Então, quando a palavra de Deus é escrita na nossa mente, aí nós passamos a ser homens espirituais. E homens espirituais são definidos na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, como homens que têm a mente de Cristo. Paulo disse, nós homens espirituais temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É ter a palavra de Deus impressa, escrita na sua mente. Ninguém faz isso com você. Eu, como pastor, não posso escrever na sua mente. Nenhum pregador, nenhum mestre, nenhuma pessoa pode escrever a palavra de Deus na sua mente. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Isso é ministério do Espírito Santo. Imprimir, escrever a palavra de Deus na nossa mente, para que sejamos cartas vivas, epístolas vivas, Bíblia viva. O plano de Deus para nós é que sejamos uma Bíblia viva, para que toda a humanidade que não lê Bíblia alguma, leia Bíblia em nós, ao ver a nossa conduta, ao ouvir a nossa voz, o que falamos, porque a boca fala do que o coração está cheio, e o coração dos filhos de Deus tem que estar cheio da palavra de Deus. Porque coração de filhos de Deus, cheio de outras coisas que não seja a palavra de Deus, faz deles filhos do diabo e não filhos de Deus. Não adianta dizer que é de Deus, porque só a boca lhe condena. A boca diz o que tem lá dentro. Se tudo que você gosta de falar é besteira, é frivolidade, é coisa do mundo, é porque é isso que está enchendo o seu coração, e é nisso que você gasta tempo meditando. Hoje, para mim, eu acho uma coisa assim, total perda de tempo, ficar 2 horas vendo um filme no cinema. São 2 horas de meditação.
Que você está meditando num filme que uma pessoa escreveu, editou, transformou em filme, e ali você está meditando naquilo. E meditando atentamente. E meditando prazerosamente. Quando você sai dali, é isso que está escrito na sua cabeça, e é isso que vai influenciar o seu viver. Filhos de Deus evitam meditar nessas coisas que não alimentam, como diz em Isaías 55. Filhos de Deus meditam na palavra de Deus, porque filhos de Deus não querem nada escrito na sua mente a não ser a palavra de Deus, porque é assim que somos santificados nessa palavra e vamos passar então a viver essa palavra. Uma das crises evangélicas no mundo, uma das crises espirituais, uma das coisas que é determinante sobre a crise espiritual que todas as igrejas evangélicas no mundo estão sofrendo, é a crise da incoerência evangélica. Dizem que são evangélicos, mas ninguém vê o evangelho nem na boca e nem na conduta deles. Dizem que são evangélicos, mas o que pensam, o que falam e o que fazem é totalmente o contrário ao evangelho. Mas domingo se veste bonitinho de terno ou com o melhor vestido e vai lá para a igreja bonita, grande, boa música, boa luz, canta, se alegra, até chora, que culto maravilhoso. Aí vai de novo para a vida para fazer todas as besteiras que continua fazendo, porque não tem evangelho nenhum dentro dessa vida. E é por isso que Jesus elogiou os religiosos, dizendo: sabe o que vocês são? Raças de víboras, cobras venenosas, serpentes malignas, sepulcros caiados, hipócritas, duas caras. Porque domingo está lá bonitinho na igreja e o resto dos dias vivendo pior do que qualquer ímpio na face da terra. Isso é abominável aos olhos de Deus, porque a Deus ninguém engana. Pode enganar a homens, a Deus ninguém engana, porque o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19. Porque o Senhor conhece os que lhe pertencem? Porque neles está escrita, impressa a palavra de Deus, e por ter essa palavra impressa em sua alma, eles têm poder espiritual, força espiritual para cumpri-la em suas vidas, para obedecê-la em suas vidas, para traduzir essa palavra em conduta de vida, em tudo o que pensa, em tudo o que fala, em tudo o que faz. Esse é o plano de Deus, mas ele só é alcançado de maneira plena nos poucos escolhidos. Nos muitos chamados, isso nunca vai se efetivar, porque eles não têm, para começar, os muitos chamados não têm nenhum prazer na palavra de Deus. Eles não gostam da palavra de Deus. Eles querem ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos carnais, conforme as suas próprias cobiças, mas não conforme a palavra de Deus. Por isso eles se tornam, como Pedro escreveu e também Judas, difamadores do evangelho, difamadores da palavra de Deus, porque só gostam de ouvir fábulas, coisas que falem de acordo com a sua avareza, com a sua cobiça, com seus interesses carnais. É por isso que a igreja evangélica hoje está em crise, porque a maioria dessas igrejas são formadas, maioria absoluta, formadas, maioria esmagadora, formadas de muitos chamados.
são evangélicos sem evangelho. Evangélicos nominais ou denominacionais, mas evangélicos sem evangelho, incluindo muitos pastores sem evangelho, pastores sem a devida formação evangélica, espiritual e bíblica e característica, formação de caráter evangélico, para que fossem verdadeiramente orientadores do rebanho de Deus no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. Falsos pastores que se tornam pastores profissionais. Pastor não é profissão. Pastor é um ministério. Profissão é coisa da terra. Ministério é coisa do céu. É um ministério ordenado por Deus. Igrejas não ordenam pastores. Pastores ordenados por igrejas são falsos pastores. Pastores verdadeiros são ordenados por Deus. Uma ordenação pastoral numa igreja é um reconhecimento que Deus ordenou essa pessoa como pastor. Não é uma ordenação imposta pela igreja. Pastores que se tornam pastores porque a denominação deles os fez pastores, são falsos pastores. Quem faz pastor, quem ordena pastor é Deus. E a diferença de verdadeiros pastores e falsos pastores é que da boca de verdadeiros pastores só sai palavra de Deus. Falsos pastores ficam floreando com um monte de outras coisas para tentar manipular e cauterizar as consciências dos seus ouvintes. Jesus disse em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, por isso elas me conhecem, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Jesus traçou em João 10 o perfil das verdadeiras ovelhas. Verdadeiras ovelhas são pessoas que têm o seu prazer na palavra do Senhor e nesse prazer meditam atenta e prazerosamente em todos os seus mandamentos, em toda a sua palavra, para que essa palavra seja encarnada na sua vida e assim ele seja fortalecido para viver na prática, na conduta, no comportamento essa palavra de Deus, e é assim que ele dá glória a Deus. Deus não aceita glória só de boca, glória a Deus. Deus quer ser glorificado com o nosso modo de vida, com o jeito como nós vivemos nessa terra, e o jeito foi determinado por Ele aqui na sua palavra. Filhos de Deus são obedientes a Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.